Em abril de 2011, um dos casos mais misteriosos e perturbadores da França abalou o país. A família Dupont de Ligonnès, composta por Xavier, Agnes e seus 4 filhos, desapareceu sem deixar nenhuma pista. Quando a polícia chegou à sua casa, o que eles encontraram era ainda mais chocante. Os corpos de Agnes e das crianças estavam enterrados no jardim. Mas o verdadeiro mistério nessa história estava no desaparecimento do Xavier, o homem até então responsável pelos crimes brutais. Onde ele foi parar? E por que havia cometido tais atrocidades? Hoje nós vamos explorar os detalhes desse caso enigmático, as teorias sobre o destino do Xavier e os possíveis motivos por trás desse crime. Prepare-se para entrar em um dos maiores mistérios não resolvidos dos últimos tempos. E esse é o caso da família Dupont de Ligonnès. Sejam bem-vindos a mais um caso. O meu nome é Cíntia e esse é o Difícil Acreditar. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu like e de se inscrever aqui no meu canal para não perder nada. E também comenta aqui embaixo qual que é o vídeo, qual que é o caso que vocês querem que eu conte aqui. Agora sim, bora pro caso. A família Dupont de Ligonnès vivia em uma casa de 2 andares em Nantes, na rua Robert Schumann, uma área residencial tranquila e de classe média. A aparência da família era de estabilidade e de normalidade, o que tornou o crime ainda mais chocante. Agnes Dupont de Ligonnès, ela tinha 48 anos, ela era professora de religião em uma escola católica, ela era descrita como dedicada à família e à fé, sofria de depressão e tomava medicamentos antidepressivos. Ela era vista como uma mãe amorosa e uma mulher reservada. Tinha também o Arthur, de 20 anos, ele era filho do primeiro relacionamento da Agnes, ele estudava na Universidade Católica de Nantes e trabalhava meio período como entregador de pizzas. Também Thomas, de 18 anos, ele estudava música em uma faculdade na cidade vizinha de Angers, ele era talentoso no piano e considerado introvertido. Anne, de 16 anos, ela era estudante do ensino médio, descrita como educada e gentil. E por último, o Benoit, de 13 anos, o mais novo, alegre e sociável. Ele praticava esportes e tinha muitos amigos. A família, ela era religiosa e frequentava a igreja local, mas o Xavier, apesar de criado em um ambiente católico, ele não era tão praticante quanto a Agnes. Agora nós vamos falar do Xavier Dupont de Ligonnès. O Xavier, ele havia nascido em uma família tradicional aristocrática francesa com um título de nobreza herdado. No entanto, sua família já não possuía riqueza, apenas o nome. Descrito como carismático, mas reservado, alguns amigos o consideravam orgulhoso e preocupado com a sua imagem social. Empresário fracassado, ele tentou diversos negócios, desde empresas de turismo até investimentos online, mas nenhum foi bem sucedido. Estava endividado, o que o afetava profundamente. O casamento enfrentava problemas. A Agnes chegou a escrever em fóruns online sobre suas frustrações conjugais e também o distanciamento emocional de Xavier. Nos anos anteriores ao crime, o Xavier ele acumulou dívidas significativas. Ele vivia além de suas possibilidades financeiras para manter a aparência de uma vida confortável, condizente com o nome da família. Amigos notaram que ele se mostrava cada vez mais abatido. O fracasso nos negócios, combinado com a pressão social e familiar, acabou criando um cenário de desespero. Alguns investidores acreditavam que essa situação acabou sendo um gatilho para os crimes. Agora eu vou falar para vocês a ordem cronológica de como tudo aconteceu antes dos crimes, como tudo veio ocorrendo. Então, na verdade, assim, de fevereiro a março de 2011 foram os primeiros sinais da preparação do que vinha a acontecer. O Xavier, ele começa a planejar os assassinatos semanas antes do crime. As suas buscas na internet incluem tópicos sobre silenciadores para armas,
sedativos e métodos de homicídio. Ele então acaba adquirindo uma espingarda de calibre 22 que tinha sido herdada pelo seu pai e começa a frequentar um clube de tiro local, aumentando a frequência das visitas. Os funcionários notam que ele pratica tiros em alvos humanos. O Xavier ele compra materiais como lonas plásticas, cimento, cal e ferramentas. Também pesquisa como esconder corpos e evitar a detecção do cheiro de decomposição. Dia 1º de abril, sexta-feira. O Arthur, o filho mais velho, ele trabalha à noite como entregador de pizzas. Então ele volta para casa por volta das 22 horas e esse é o último dia em que ele foi visto. Dia 2 de abril, um sábado. O Xavier ele é visto em lojas locais comprando materiais de construção e produtos de limpeza em grandes quantidades. No dia 3 de abril, domingo, a família vai à missa como de costume. Nenhum comportamento estranho é relatado. À noite, acredita-se que Xavier ele tenha sedado e assassinado o Arthur I, possivelmente devido ao seu porte físico, tornando a vítima mais difícil para se controlar. No dia 3, também de abril, que foi no domingo, só que à noite, após sedar o Arthur com medicamentos encontrados no organismo dele, o Xavier o executa com um tiro na cabeça. O corpo ele é posteriormente enrolado em lona plástica e enterrado sob o terraço da casa. No dia 4 de abril, segunda-feira, o Xavier ele retira Thomas da faculdade em Angers, ligando para ele pedindo que ele volte para casa devido a uma emergência familiar. O Thomas chega à noite, janta com o pai e ele é morto de forma semelhante ao irmão. O seu corpo também foi enterrado no jardim. No dia 5 de abril, terça-feira, durante a noite, o Xavier ele assassina Agnes e os filhos mais novos, a Anne e o Benoit. Eles são sedados com um sonífero e mortos com tiros na cabeça, provavelmente enquanto dormiam. Os corpos então são enterrados ao lado dos irmãos mais velhos, acompanhados dos corpos dos 2 cães da família. Cada corpo é envolto em lona plástica e coberto com cal viva para retardar o odor da decomposição. No dia 6 de abril, quarta-feira, o Xavier cobre as janelas da casa com cortinas fechadas e deixa bilhetes na caixa de correio dizendo que a família está viajando. Ele também envia e-mails aos amigos e à escola das crianças, informando que se mudariam para os Estados Unidos devido a uma oferta de emprego do governo americano. No e-mail, ele afirma que a família participará de um programa de proteção às testemunhas, solicitando que ninguém tente contatá-los. No dia 7 de abril, quinta-feira, o Xavier continua apagando os rastros. Ele paga as contas pendentes da família e cancela o aluguel da casa. Ao mesmo tempo, ele envia cartas à escola de Anne e de Benoit, afirmando que eles não retornarão às aulas. No dia 8 de abril, sexta-feira, o Xavier ele é visto em Nantes retirando dinheiro em caixas eletrônicos. Ele também vende alguns pertences da família, como joias e objetos de valor, provavelmente para financiar a sua fuga. Dia 9 de abril, sábado, ele envia um e-mail para familiares próximos dizendo que está partindo em uma nova vida e que não poderão manter contato. A carta é fria e distante, o que gera suspeitas entre os parentes. Nesse mesmo dia à noite, ele deixa a casa em Nantes dirigindo o carro da família, um Citroën C5, levando apenas uma pequena mala. No dia 10 de abril, domingo, ele é capturado por câmeras de segurança em postos de gasolina e hotéis ao longo da rota para o sul da França. Ele hospeda-se em um hotel em Roquebrune-sur-Argens, na Riviera Francesa. Essa será a última vez que ele será visto. O carro de Xavier ele é encontrado abandonado em um estacionamento próximo a uma área montanhosa conhecida por trilhas isoladas. Nenhum bilhete ou sinal de violência foi encontrado dentro do veículo. Como, quando e por que começaram todas as investigações?
Então, a primeira faísca das investigações se começou quando eles começaram a achar estranho as mensagens que o Xavier enviava. Por exemplo, as mensagens, as cartas na caixa de correio, as mensagens por e-mail, mensagens essas que falavam sobre a mudança deles, a repentina mudança, o que tudo era muito estranho. Alguns amigos, também alguns familiares começaram a achar muito estranho, porque o Xavier ele não respondia mais a ninguém, não respondia cartas, não respondia telefonemas. Então todo mundo começou a ficar muito preocupado. Outra coisa também que o pessoal achou estranho foi o comportamento da Agnes, que não era típico dela, assim, de simplesmente desaparecer sem falar com ninguém, e também o das crianças, de sumir da escola, não deixar nenhum recado, nem nada, só aquele simples bilhete esquisito. Foi então que uma amiga da Agnes, particular dela, acabou então chamando a polícia, porque não conseguia mais manter contato com a Agnes, sendo que a Agnes era uma pessoa assim de honrar com seus compromissos e não estava conseguindo mais falar com ela, então acabou chamando a polícia. Então foi no dia 21 de abril de 2011 que a polícia finalmente chegou na casa do Pão de Ligones para investigar o que estava acontecendo. Quando eles chegaram lá, eles perceberam que a casa ela estava toda em ordem, não tinha mais nada lá, várias coisas haviam sumido de lá, e isso dava a entender que aquilo que o Xavier tinha dito que eles tinham se mudado era verdade mesmo. Quando os policiais, então, eles começaram a investigar o exterior da casa, eles notaram que, assim, o quintal no fundo tava assim muito bem arrumadinho, a grama muito arrumadinha, cortadinha, muito bem feita. Dava uma sensação de que havia algo escondido por ali, porque não tinha nenhum sinal assim de abandono. Durante então essas buscas, um dos policiais, ele notou um pequeno buraco ali no jardim mesmo, lá nos fundos, que não tinha sentido ter aquele buraco ali. Os investigadores então começaram a cavar ali naquele pequeno buraco, e quando eles começaram a fazer isso, eles já encontraram uma lona plástica, o mesmo material que o Xavier havia comprado alguns dias antes, e essa lona ela estava escondendo os corpos. Então, sob o terraço da casa, as autoridades acabaram encontrando os corpos de Agnes, Arthur, Thomas, Anne e Benoit, todos enterrados em covas rasas e envoltos em lonas plásticas. O mais macabro foi que os corpos eles estavam cuidadosamente dispostos, cada um envoltos em plásticos e cobertos com uma camada de cal. Esse procedimento de apagar os rastros indicava que o assassino queria evitar o odor de decomposição e minimizar a detecção. Como sempre dizem, o corpo fala. Então, todos os corpos eles estavam com sinais claros de tiros na cabeça. A posição das vítimas sugeria que elas estavam dormindo ou sedadas sem tempo de reagir. O uso de cal viva sobre os corpos também indicava uma tentativa deliberada de acelerar a decomposição e ocultar a cena do crime. Os cães da família, também mortos e enterrados junto às vítimas, aumentaram o mistério, pois eles eram considerados parte importante da vida da família. Na primeira análise forense, a polícia acabou realizando uma autópsia preliminar nos corpos e acabou confirmando que todos morreram realmente de tiros na cabeça. A falta de sinais de luta ou resistência indicava que as vítimas provavelmente foram sedadas antes dos disparos. Conclusão inicial. As investigações elas apontaram rapidamente para Xavier do Pão de Ligones como o principal suspeito, uma vez que ele era o único membro da família desaparecido e havia muitas evidências de que ele estava se preparando para fugir. Repercussão nacional e internacional. A descoberta dos corpos acabou chocando profundamente a França, especialmente porque parecia ser um caso de um assassinato em massa dentro de uma família aparentemente normal.
A mídia nacional e internacional acabou cobrindo extensivamente o caso. O mistério de como um homem aparentemente respeitável poderia cometer um crime tão brutal em sua própria casa acabou gerando uma onda de especulação. Investigação se intensifica e a polícia agora tinha uma tarefa desafiadora: encontrar o Xavier, o principal suspeito, e entender o que poderia tê-lo levado a cometer um crime tão monstruoso contra sua própria família. Nas investigações, eles acabaram descobrindo que o Xavier ele estava profundamente endividado e ele estava sempre tentando esconder isso das pessoas para que ninguém percebesse isso. Ele também havia vendido alguns objetos pessoais e também havia tirado grandes somas em dinheiro de vários caixas eletrônicos. O Xavier, ele não estava apenas fugindo das dívidas. Muitas pessoas acreditam que ele estava, na verdade, fugindo para tentar escapar de uma responsabilidade em família que ele não queria, e também da imagem de fracasso que ele estava carregando. A sua obsessão com o desaparecimento de famílias e também o seu desejo, assim, de viver anonimamente, acabaram sendo encontrados em buscas por e-mails e também na sua história pessoal. A descoberta dos corpos não apenas confirmou que o assassinato da família Dupont de Ligonnès havia ocorrido, mas também aprofundou o mistério sobre o motivo e os métodos do Xavier para escapar da cena do crime. Embora a polícia tenha iniciado uma caçada para encontrá-lo, o Xavier ele desapareceu completamente e até hoje não se sabe ao certo se ele está vivo ou se ele está morto. Após a descoberta dos corpos, que foi no dia 21 de abril de 2011, a polícia acabou iniciando imediatamente uma caçada nacional para localizar o Xavier Dupont de Ligonnès. Como ele era o principal suspeito, a polícia o procurava em todos os cantos da França, utilizando as autoridades locais e mobilizando forças especializadas em buscas. Acho que é assim que se fala, gendarmerie, que é a força policial francesa, acabou coordenando a busca com o apoio de cães farejadores e também helicópteros. Relatos de possíveis avistamentos do Xavier acabaram surgindo de várias partes da França, incluindo o sul, onde ele tinha sido visto em um hotel antes de desaparecer completamente. Além das buscas físicas, a polícia também fez investigações detalhadas sobre a vida do Xavier e também suas atividades online, tentando rastrear qualquer pista que pudesse indicar o seu paradeiro. Isso incluía a revisão de suas finanças, registros bancários e até mesmo as suas compras recentes. Durante a investigação ficou muito claro que o Xavier ele estava extremamente endividado, as suas finanças elas eram desastrosas e ele estava enfrentando dificuldades econômicas sérias, o que o levou a esconder seus problemas e criar uma fachada de estabilidade. O Xavier, frequentemente, ele mentia sobre sua situação financeira para os amigos e também para os familiares, alegando que ele tinha trabalhos de alto nível em empresas internacionais. A polícia acabou descobrindo que ele havia pesquisado extensivamente sobre métodos para escapar de sua vida e também desaparecer, incluindo termos como fuga perfeita e vida anônima. Antes de desaparecer, o Xavier ele retirou grandes quantias de dinheiro e vendeu bens pessoais e objetos valiosos da família, incluindo joias e também documentos. Ele também tinha vários investimentos falidos, o que o deixou com um histórico de fracasso e sem perspectivas claras para o futuro. Como eu disse, o Xavier, a última vez que ele foi visto foi em um hotel de Roquebrune-sur-Argens, uma cidade costeira no sul da França. Em câmeras de segurança, ele aparece de forma tranquila, comprando comida, saindo do hotel, aparentemente sem pressa. O fato dele ter abandonado o carro da família em um estacionamento próximo à cidade e caminhado para longe sem mostrar sinais de angústia ou desesperos indicava que ele estava muito bem preparado
para sua fuga e que ele tinha feito isso de forma meticulosa. O carro do Xavier, que era um Citroën C5, ele tinha sido encontrado abandonado em um estacionamento nas proximidades de um desfiladeiro, onde as autoridades acreditavam que ele poderia ter tentado se esconder ou escapar para o exterior da França. A polícia, porém, nunca encontrou seu corpo ou qualquer indício de que ele tenha saído da área. Então, de acordo com as investigações, eles encontraram algumas possíveis rotações, algum possível rumo do Xavier. Então, o Xavier, na sua fuga, ele foi seguido para o sul da França, possivelmente com a intenção de chegar à França mediterrânea, ou até mesmo escapar para outros países europeus ou fora da Europa. No entanto, todas as tentativas de encontrá-lo falharam, apesar das várias revisões de registros de hotéis, aeroportos e até áreas isoladas onde ele poderia ter se escondido. Vários testemunhos de pessoas ao longo dos anos afirmaram ter visto Xavier em diferentes partes da França, incluindo em cidades como Marseille e Nice, mas nenhuma dessas observações foi confirmada. A polícia francesa também interagiu com as autoridades internacionais em uma tentativa de rastrear o Xavier em outros países. Pistas indicaram que ele poderia ter tentado atravessar para a Suíça ou até mesmo para a Espanha, mas nada foi confirmado. À medida que as buscas se intensificaram e as primeiras investigações se tornaram públicas, o caso acabou se tornando um dos mais comentados e acompanhados pela mídia francesa e internacional. O caso foi tratado como uma mistura de mistério criminal e thriller psicológico. O caso foi tratado como uma mistura de mistério criminal e thriller psicológico, atraindo milhares de pessoas para tentar entender o que levou Xavier a cometer tamanha atrocidade. O caso acabou se tornando um fenômeno midiático, com especulações constantes sobre o paradeiro de Xavier e o motivo por trás do seu comportamento. Desde a sua última aparição no hotel em abril de 2011, o Xavier ele nunca foi encontrado. A polícia tentou várias vezes a localização dele através de pistas digitais, mas a ausência de qualquer evidência concreta sobre o seu destino final deixou o caso como um grande mistério não resolvido. Agora nós vamos para as teorias da conspiração sobre esse caso, porque como a gente bem sabe, casos que não têm assim uma solução continuam um mistério, então acabam tendo muitas teorias e o pessoal da internet é muito criativo. Bom, a primeira teoria é a teoria da fuga financeira. É aquela que eu já disse para vocês, que o Xavier ele se encontrava amplamente, assim, muito endividado. Ele havia até pedido empréstimos, vendido bens da família, escondeu a situação financeira da família, dos amigos, de todo mundo, e provavelmente o Xavier ele viu a opção de acabar com a família, a melhor solução para acabar com todo esse problema que ele tinha. O que aponta muito para essa teoria foi realmente o desaparecimento dele e também a venda dos bens, a venda de muitas coisas que ele fez, as retiradas nos caixas eletrônicos. A segunda teoria seria a teoria do colapso psicológico e da obsessão. E essa teoria sugere que o motivo por trás dos assassinatos seria um colapso psicológico profundo do Xavier, possivelmente agravado por questões relacionadas à sua vida pessoal, ao seu relacionamento com a esposa Agnes e aos desafios que ele enfrentava. O ambiente familiar e as frustrações pessoais também tinha esse tipo de dificuldade para lidar com a pressão de ser o provedor da família, especialmente com a grande quantidade que ele tinha de filhos, né? E uma esposa que provavelmente pressionava ele para manter um padrão de vida elevado. Isso poderia ter gerado uma obsessão em escapar do papel de pai e de marido. Uma análise psicológica sugeria que ele via os seus filhos e a sua esposa como um obstáculo para sua liberdade. Ele pode ter ficado sobrecarregado e decidido eliminar todos os membros da família para poder se livrar das expectativas que ele acreditava que estavam lhe sufocando. Acreditam também que ele pode ter se sentido que a vida dele havia se transformado em uma farsa, já que ele tentava manter uma imagem de sucesso e de riqueza, mas a realidade era bem diferente.
O assassinato da família seria então uma tentativa de desaparecer para viver anonimamente, onde ele poderia finalmente se livrar da sua imagem pública. E a terceira teoria é a teoria de um plano meticuloso de assassinato por motivos familiares. Alguns especialistas acreditam que o Xavier ele tinha assim um motivo mais sinistro para ter feito tudo isso. Nessa teoria, eles acreditam que o Xavier ele tenha feito tudo isso como uma forma de se vingar ou de restaurar a ordem familiar em suas próprias condições. Alguns teóricos acreditam que ele pode ter feito isso para poder se sentir assim, vamos dizer assim, mais poderoso, para restaurar o controle, o poder dele. E o desaparecimento dele também confirma tudo isso, né? Mostrar o controle e o poder dele. Uma quarta teoria seria a teoria da conspiração do Xavier e da Agnes. Essa teoria é uma teoria mais rara e ela diz que talvez a Agnes ela tenha ajudado o Xavier a fazer tudo isso. De que talvez ela teria sido cúmplice e influenciado ele ainda a fazer esse tipo de coisa. Porque algumas fontes sugerem que a Agnes, ela era uma mulher, assim, muito controladora. E ela tinha um caráter muito forte. Mas essa teoria, ela acabou sendo descartada também por falta de evidências. E também meio que por falta de sentido também, né? Sexta teoria seria a teoria das influências das redes de crimes organizados. Essa é uma outra teoria que também não é muito aceita, é a teoria de que o Xavier ele tenha sido influenciado por redes de crime organizado ou envolvido em atividades ilícitas que o forçaram a tomar essa decisão extrema. A teoria sugere que o Xavier ele poderia ter se envolvido em esquemas ilegais ou com pessoas perigosas que o pressionaram a cometer os assassinatos e fugir para evitar represálias. Esse envolvimento ele não é comprovado, mas alguns detalhes do caso, como, por exemplo, seu desaparecimento planejado e a necessidade de limpar sua própria vida, podem indicar que ele havia sido forçado por circunstâncias externas a cometer esse tipo de crime. E a sétima teoria é a teoria de que o Xavier ele ainda está vivo. E isso eu também acredito que seja muito provável. Então, de todas as teorias, a maioria tem um pouquinho de verdade, né? E essa teoria é a teoria de que o Xavier ele estaria vivo e muito bem escondido, sabe-se lá aonde. E a conclusão de tudo isso é que essa investigação policial ela continua em aberto até os dias de hoje. E as evidências sobre o paradeiro do Xavier continuam assim muito escassas. Diversas teorias continuam a circular na internet, a surgir na internet. E esse caso ele continua sendo um dos mais fascinantes e um dos mais misteriosos que circulam por aí da criminologia moderna. Mas agora eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários o que você exatamente acha que aconteceu. Vocês acham também que foi o Xavier que fez tudo isso e sumiu? Ou não? Porque ele nunca foi encontrado, né? Conta aqui.